Irmãos, nós estamos a dedicar alguns sábados a pensar e a meditar sobre o tema de uma questão que atinge nossos corações muito fortemente. E hoje eu queria fechar essa série, não significa que vai ser a última vez que vamos falar sobre o tema de finanças, mas sim queria hoje fechar e a próxima semana poder iniciar uma série de estudos sobre a encarnação, que é a encarnação sobre o facto de Jesus Cristo se fazer carne, não é? Deus, a segunda pessoa da Trindade, assumir a nossa condição de seres humanos. Então, vamos abrir novamente nossas Bíblias em Mateus capítulo 6 e vamos ir falando um pouco sobre o tema de hoje. Mateus capítulo 6. Só enquanto os irmãos estão a chegar lá. O contexto desse texto nos fala, nos leva ao capítulo 5, onde Jesus inicia aquilo que nós conhecemos como o Sermão da Montanha, sim? Onde ele vai estabelecer princípios para aqueles que são do reino de Deus. Então, por isso nós temos ali bem no início do capítulo 5, aquilo que nós conhecemos como as bem-aventuranças, não é? Quando Jesus fala, bem-aventurados os humildes do espírito, porque deles é o reino dos céus. E o tema recorrente vai ser o reino dos céus. Sim? Nós temos bem-aventuranças que Jesus fala para nós, depois ele vai falar que nós temos que ser sal e luz, não é, na nossa maneira de viver. E no capítulo 6, ele vai iniciar a tratar alguns temas que têm a ver com o nosso louvor ao Senhor, a nossa adoração ao Senhor. Por exemplo, capítulo 6, o versículo 1 diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai celeste. Não? E ele vai falar sobre algumas práticas, a questão de quando eu dou esmola, por exemplo, quando eu ajudo alguém, a ideia é não tirar uma foto, não é? Olha só aqui a dar aquele que está por morrer de fome, tirar uma foto e posto nas redes sociais, mas o princípio é que a tua esquerda não saiba aquilo que a tua direita faz. Sim? Depois Jesus vai falar também sobre a questão do jejum, não é? Que é justamente aquilo que Jesus fala antes de isso, vai ensinar acerca da oração, como que nós precisamos orar ao Senhor, não é? Que ele nos deixa ter um modelo. Depois, na segunda parte do capítulo 6, que é aquilo que nós já limos no início do culto, Jesus vai falar sobre coisas práticas, sim? Como que um filho de Deus pensa, como que um filho de Deus age, e ali que vem o título do nosso estudo de hoje, que é sobre cosmovisão, e deixe-me só levar alguns minutos para explicar o que é uma cosmovisão, de onde que sai essa palavra, sim? Cosmovisão significa, literalmente, como que eu vejo o mundo, sim? Como que eu vejo o mundo. Todos nós temos uma cosmovisão, sim? Até aqueles que falam, não, eu não tenho, ali já está a exercer a sua maneira de olhar o mundo. E depende muito do ambiente onde nós nos desenvolvemos, as ideias que nós tenhamos, isso nos leva a enxergar o mundo. Nós vivemos, por exemplo, agora em um mundo onde o material é importante, aquilo que nós temos é importante. Então, nós como cultura, mesmo aqui, não é, como imigrantes, a nossa cultura é a cultura de procurar uma vida melhor. E muitas vezes nós vamos fazer coisas que vão contra os princípios que nós acreditamos, mas como nós só enxergamos a questão de ter uma vida melhor, nós fazemos. E a pergunta é, como que um crente tem que pensar? Ou seja, como que o crente olha para o mundo? Eu queria focar a vossa atenção para o versículo 22. Vamos usar versículo 22 e 23 como base daquilo que nós vamos falar, em base àquilo que já nós vimos. Sim? Versículo 22 diz: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso.
Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Do que está a falar Jesus? Por que ele, no meio de tratar as finanças, sim, porque ali no versículo anterior vai falar, porque onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. O que tem a ver os olhos com tudo isso? E é justamente, tem muito a ver por razão da maneira que nós enxergamos o mundo. E uma das primeiras perguntas que nós precisamos fazer-nos a nós próprios é: quais que são os conceitos, quais que são as ideias pelas quais eu olho para o mundo? Sim? E ali podem entrar muitas coisas, até experiências que nós temos, experiências negativas que talvez nós passamos através da vida, mas a ideia aqui é olhar o que Jesus está a falar, ou de que Jesus está querendo nos ensinar através desse texto em particular que nós acabamos de ler. Há ideias, por exemplo, que muita riqueza para uma pessoa é sinal de bênção. E nós olhamos para essas pessoas e se eles falam que são crentes, então nós falamos: uau, o Senhor abençoou muito. Mas nem sempre uma coisa corresponde à outra. E nós falamos um bocado disso na semana passada. Ou o outro extremo, gente muito pobre, sim, que tem que lutar dia após dia para poder comer, sim, e nós achamos que essa pessoa não é crente ou não é abençoada por Deus, quando possivelmente também essa não seja toda a verdade. Então, o que significa ter uma cosmovisão cristã e como que ela influencia a nossa vida, vai nos ajudar a tomar decisões, vai ter que afetar as nossas atitudes e nos vai ajudar a compreender o mundo, sim? Então, vamos ir fazendo por partes e pensando, sim? Como que olhar bem ou ter bons olhos nos pode ajudar a agradar ao Senhor, ainda na área das finanças. Versículo 19 e 21 diz, voltamos para trás: não acumuleis para vosotros, tesouros, como que diz aqui, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consumem, e onde os ladrões minam e roubam, sim? Percebem como aquilo que Jesus fala bate de frente com a ideia que o mundo nos apresenta? O que o mundo nos diz? Nós precisamos atesourar, sim? Nós precisamos ter mais. Nós temos que lutar o máximo possível para ter riquezas, para acumular tesouros. Só que há um grave problema, uma grave situação quando nós pensamos dessa maneira, porque tudo aqui na terra acaba. Percebem isso? Já sentiram isso? Já entrou dinheiro na vossa conta e vocês ficaram felizes naquele primeiro dia, mas no transcorrer dos dias, não é, o dinheiro vai e não volta a entrar, e depois já passa negativo, sim? E ainda não é nem metade do mês. Tudo vai acabando, sim? Ou aquela questão, não é? Tu compras uma roupa que tu gostasse muito, e com muito esforço chegaste lá, mas passa o tempo e essa roupa não é eterna. E quanto mais passa o tempo, as roupas duram menos. Porque o negócio está em que a roupa estrague. Quanto mais rápido estraga, os negociantes, os comerciantes vão poder vender mais. E entramos em crise nisso, sim? Eu conheci alguém, irmãos, que gostava tanto de uma t-shirt que ele tinha. Assim, já estava toda furada. E vivia na nossa casa. Nós jogamos no lixo e ele foi a pegar do lixo de novo essa roupa, porque gostava muito, só que ele não podia lutar contra o tempo. O tempo ia estragando tudo. E o que Jesus fala aqui nesse versículo em particular, e o desafio que nós temos é pensar: o que é o mais importante? O mais importante é aquilo que acaba, ou o mais importante é aquilo que é eterno? Porque olha o versículo a seguir, versículo 20. Diz: mas ajuntai para vosotros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. O que é mais valioso?
Se eu pudesse ter um tesouro que não vai estragar com o passo do tempo, que não vai perder valor, sim? Ou que não é impossível que alguém tire de mim, será que isso não é mais importante daquilo que pelo qual eu estou a perder muitas vezes muito tempo na minha vida, sim? É pensar no eterno em confronto com o finito, aquilo que perece por aquilo que transcende. O que significa isso? Aquilo que vai além, onde o tempo não é uma limitante, é confrontar o importante versus o superficial. Nós vivemos em um mundo muito superficial. É interessante, onde até as amizades, supostas amizades que nós temos, são superficiais, sim? Aqueles que vivem atentos às redes sociais e ao like, ou à quantidade de amigos que tem, sim? Mas que na realidade não tem contato com ninguém, sim? Eu admiro, e nós temos vários irmãos que são influencers, não é? Mas eu admiro a capacidade de falar e falar com ninguém, sim? Ou seja, falar por uma câmera com a esperança que do outro lado alguém esteja a seguir, não é? E principalmente se são mulheres, amigas mulheres vão falar, que bonita que tu eres, não é? Coloca um comentário, mas nem viu o vídeo, não é? Ele vai colocar só nesse sentido. Mas, lamentavelmente, eu já conheci pessoas que até entraram em depressão porque a quantidade de likes, sim, a quantidade de pessoas que gostam do seu material desceu. E entram em crises. Quando não há um relacionamento verdadeiro com isso, não é? E quanto mais com aquilo que tem a ver com o financeiro. Mas o grande desafio, irmãos, é o confronto entre aquilo que é do mundo, valores que são do mundo, versus valores que são espirituais. O que vale mais? E Jesus vai dar essa frase tão terrível, não é, do versículo 21, porque diz, porque onde está o teu tesouro, allí estará também o teu coração. E essa é uma primeira pergunta que nós precisamos responder, e uma pergunta que nós repetimos cada sábado que nós passamos meditando nisso. Onde está o teu coração? O que é o mais importante na tua vida? O que é o mais importante na tua vida? E, de novo, como que eu posso saber isso? Muito simples. Vê naquilo que tu estás a gastar mais dinheiro e mais tempo. E ali tu vais encontrar o que é o mais valioso para ti. E a pergunta a seguir é, como que Deus se vê nessa equação? Estás a dedicar, se tu fala que Deus é o mais importante para ti, se tu fala que Deus é a coisa mais valiosa que tu tens, se reflete isso na maneira que tu usas o teu dinheiro e na maneira que tu usas o teu tempo? Porque onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Versículo 24, irmãos. Quem pode ler, por favor, versículo 24? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Não pode servir a Deus e às riquezas. Uau! Esse aqui é mais complicado ainda. Sim? Porque não há como fugir daquilo que Jesus está a falar. Aqui é uma questão de idolatria. Sim? Lembram o primeiro mandamento? E aqui vamos entrar em crise. Qual que é o primeiro mandamento? Eu tenho temor cada vez que eu pergunto isso. Não? Ouça bem. Qual que é o primeiro mandamento dos 10 mandamentos? Não terás outros deuses diante de ti. O segundo? Não farás imagem. Sim? Os dois primeiros mandamentos têm a ver justamente com a questão da idolatria. Sim? A idolatria. Por quê? Muito facilmente nós colocamos qualquer coisa no lugar de Deus. Muito facilmente nós sacrificamos Deus, se isso fosse possível, não é? No altar de coisas que não têm o mesmo valor. Sim? Por exemplo, e essa é uma pergunta que só vocês podem contestar, não precisam contestar para mim. Quanto tempo tu dedicas a ler a palavra do Senhor? Quanto tempo tu estás a dedicar a orar?
Sim? Quanto tempo tu estás a dedicar a servir a outros através da tua igreja? Perguntas que nós precisamos responder. Porque a resposta que nós demos a isso vai determinar se tu estás em idolatria ou não. Se tu estás a colocar outras coisas no lugar que corresponde unicamente ao Senhor. E é uma coisa séria, irmãos. Por isso que nós falamos que a finanças é uma questão do coração. Porque nós corremos detrás do dinheiro, muitas vezes. E não nos importamos ou não cuidamos que muitas vezes a primeira coisa que nós sacrificamos nesse percurso é o nosso relacionamento com o Senhor. E os irmãos sabem da teoria que eu tenho, não é? Crentes saem de Sudamérica, Brasil, Argentina, Paraguai, seja qual for o país, não é? São crentes ali todos os dias na igreja, servindo em múltiplos ministérios, não é? Até vão a orar de madrugada nas igrejas. Chega na Europa, não procuram uma igreja, não procuram os seus irmãos na fé, sim? Encontras na rua, e geralmente, vocês não imaginam as vezes que acontece isso. O Senhor, qual que é o trabalho do Senhor? Eu sou pastor evangélico. Ah, que bom, estamos um crente. Ah, sério? Sim. E qual que é a igreja que estás a assistir? Ainda não encontrei. Quanto tempo que estás cá? 2 anos. 4 anos. Uma vez eu vi 15 anos. A pesquisa foi dura mesmo, não é? Mas é terrível, irmãos, quando isso acontece. O que fala isso dos nossos valores? O que fala isso da idolatria em qual nós estamos a cair? E se nós estamos nessa situação, nós precisamos nos arrepender. Arrepender. Porque se Deus fosse o primeiro, nós não faríamos isso. A primeira coisa que um crente faz quando sai da sua terra e chega a qualquer outra terra é buscar a sua família. Família da fé. Sim? E não descansa até encontrá-la. Porque é a coisa importante. Eu preciso ter comunhão com meus irmãos. Há um exemplo muito interessante na Bíblia, os irmãos conhecem. Mateus, capítulo 19, verso 16. Mateus 19, verso 16. Quem pode ler, por favor? Vamos ler versículo 16 até versículo 22. Quem pode ler, por favor? Eis que alguém aproximando-se disse: Bom mestre, o que farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Pai, Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra o teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Quem falta ainda? Disse-lhe Jesus: Queres ser perfeito? Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue. O jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Uma história triste, não é? Ele é quem procura o mestre, ele é que faz as perguntas, não é? E ele que depois rejeita o oferecimento de Jesus de vem e segue-me. Por quê? Onde que estava o seu amor? Qual que era o foco dele? Sim? É muito interessante, não é? E esse texto também nos lembra que é muito fácil cair na religiosidade, achando que nós temos um relacionamento com Deus. Mas o nosso coração não está onde deveria estar. No caso do jovem, é muito interessante, porque a maneira que ele fala para Jesus é interessante, não é? Poderias colocar, por favor, de novo o verso 19, Marcos? 19 não, desculpa, o verso 16. E eis que alguém, aproximando-se, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Em outras palavras,
quanto que sai? O Senhor me diz o valor, eu posso copagar. O valor que o Senhor me diga, eu pago. Porque eu tenho para pagar. Por isso que Jesus ataca o problema dele diretamente. Sim? Uma coisa te falta. Ele cumpriu toda a lei, supostamente. Sim? Mas quando Jesus falou para ele, vende tudo o que tens. Sim? E depois, aquilo que tu lucras com isso, dá àqueles que precisam. E vem e segue-me. Ele voltou triste, porque tinha muitas riquezas. E o problema não era que ele fosse rico. O problema era que o seu coração estava no lugar errado. Ele era um idólatra. Para ele era muito mais importante as suas possessões, as coisas que ele tinha, que seguir a Jesus. Na realidade é isso. Por que hoje em dia as igrejas que, irmãos, é terrível, tiram dinheiro das pessoas. Sim? Literalmente, deixam as pessoas sem nada. Mas essas igrejas estão cheias. E tu pensas, como que é possível? Como que é possível? Sim? E nós vemos coisas terríveis. O pastor deitando não é, no chão e o pessoal vir a colocar dinheiro até tapar ele. Imagina a quantidade que vão precisar vocês para tapar-me a mim. Seria complicado, não é? Mas, e o pessoal faz. Sim? Ou quantos que aqui vão a consagrar ou sacrificar o seu carro e o pessoal traz a chave do carro e deixam ali, depois voltam a pé. Sim? Por que essas igrejas crescem tanto? Simples, porque, de novo, o pessoal não está interessado em um relacionamento com Deus. O pessoal está, quanto que eu preciso pagar para eu ser crente e que ninguém mexa comigo? Que ninguém implique comigo. Eu quero ser crente do meu jeito. Sim? Me diz quanto é, eu pago. Mas, de novo, isso é idolatria. É idolatria e estamos na mesma situação que o jovem rico. Por isso que nós precisamos, de novo, revisar os nossos olhos, ver como que nós estamos a olhar para a vida. Voltando ali a Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, Jesus vai falar sobre um tema muito atual, que é, diz ali o verso 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de vestir, o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo. Eu não estou a ver nada, irmãos, aqueci os meus óculos. Quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Sim. É interessante, não é? Que quando nós caímos nessa armadilha de procurar riquezas que nós não vamos poder alcançar, ou ainda que o alcancemos, muitas vezes o preço que nós pagamos é perder a nossa vida, perder o nosso relacionamento com o Senhor. Sim? Olha como Paulo vai falar sobre isso. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 8 a 10. 1 Timóteo 6, 8 a 10. Diz Paulo, tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, ou armadilha, vai falar o laço, outra versão, e o laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitos dores. O problema não é o dinheiro, irmãos. Sim. O problema é colocar o dinheiro como o nosso Deus e amar esse dinheiro. Quando falamos de dinheiro, estamos falando não somente de bilhetes, notas ou moedas, mas de recursos em si. Porque o problema é que, muito possivelmente, nós vamos ser desviados. Sim? É uma preocupação e uma oração constante por meus irmãos que vão chegando, que são imigrantes, não é? E que nós sabemos, quando nós chegamos a um local, principalmente aqui nessa região, os únicos trabalhos que se encontram são
ou restauração, sim, onde tu não tens horário, e as folgas são complicadas, não é? Ou fábricas, não é? Fábricas até é interessante, não é? Quando é de segunda a sexta e nos deixa o final de semana livres para trabalhar. Mas os irmãos que não conseguiam assistir a culto nenhum, sim? E olha que nós somos abençoados porque nós pertencemos a um grupo de igreja onde nós temos cultos sábado de noite, domingo de manhã, domingo à tarde e domingo à noite. Sim? Se eu não consigo assistir a eu poderia assistir a qualquer dos outros. Não é uma desculpa fazer isso, não é? O pastor é o mesmo, então a predicação quase sempre vai ser a mesma também. Mas poder transmitir aos irmãos a preocupação, irmãos, na folga que tu tenhas, deixa-me um tempinho, uma horinha. Eu quero orar contigo. Eu quero ler a palavra de Deus contigo. Sabem quantas vezes foi isso possível com os irmãos imigrantes? 0. Por quê? Pastor, tenho que descansar. Eu tenho direito a descansar. Certo, tem direito a descansar. Mas será que uma hora menos de sono e dedicá-lo ao Senhor não faria uma grande diferença nesse descanso? Sim? Será que eu não tenho a necessidade de dedicar esse tempo ao Senhor? Mas, de novo, o que Paulo nos diz, é uma grande armadilha. Por isso que é necessário nós pensarmos e nós planificarmos. Nós vamos falar um bocadito mais disso. Quanto que é suficiente para que tu vivas, irmãos? Pensaste alguma vez nisso? Te fizeste essa pergunta? Fizeste os cálculos? Quanto que tu precisas para viver? Sim? E podes voltar de novo ao versículo 8. O que é que nós precisamos para viver, irmãos? Segundo o apóstolo Paulo e segundo Jesus Cristo. E parece terrível. 1 Timóteo 6, 8, desculpa. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contente. Qual que são as nossas necessidades, irmãos? Quando nós vamos falar de necessidades, eu necessito um iPhone 15. Não, isso não é uma necessidade. Sim? Eu preciso fazer a diferença. Sim? O que é uma necessidade? É aquilo que, se eu não satisfaço, se eu não estou a cobrir essa necessidade, eu não vou poder viver. Sim? Aqui, por exemplo, iniciamos a época onde eu posso ter uma roupa para vestir, mas eu preciso também casaco. Sim? Porque o inverno chega. Não é? Então, eu preciso ver quanto que eu realmente necessito cobrir. Roupa, sim? E ali também podemos colocar saúde e comida. Quanto que é necessário? Com quanto que eu posso realmente viver? E aqui é necessário aplicar muita disciplina, irmãos. E o que eu queria falar com vocês hoje e deixar um bocado algumas ideias é basicamente, quanto de nós, e não precisam responder, mas eu só quero fazer a pergunta, quanto de nós temos um orçamento daquilo que nós dos recursos financeiros? Quanto de nós sabemos realmente quanto ganhamos? Sim? O bruto, aquilo que está ali no contrato, não é, que nós recebemos, e depois o neto, aquilo que fica com todos os descontos que são necessários, impostos, segurança social, IRS, tudo isso. Quanto que eu ganho realmente? Sim? Qual é o meu salário, qual que é o meu ingresso, sim? E em que eu gasto o meu dinheiro? Quanto que eu preciso gastar no supermercado ao mês? Com quanto eu posso viver? São números. E muitas vezes não queremos fazer os números porque temos medo que vamos encontrar depois. Porque muito possivelmente, e eu espero que não seja o vosso caso, mas muito possivelmente nós estamos a gastar mais daquilo que nós recebemos. E ali é necessário fazer ajustes. Sim? É necessário fazer ajustes. Talvez eu não posso comer todos os finais de semana Burger King, sim? Mas eu posso comprar hambúrguer do Lidl que sai a 5 euros, 6 euros, e tenho 8 hambúrgueres para comer. Vou usar um exemplo que eu conheço porque eu compro isso. Mas percebem a diferença?
sea, nós precisamos, se nós vamos ser sérios e não cair na idolatria, nem na ansiedade, precisamos saber quanto que nós estamos a ganhar. Porque lembrem, quem que nos dá o trabalho? É Deus. Sim? E se nós acreditamos em Deus, nós estamos a dizer que o trabalho que nós temos agora, ainda que nós não gostemos do nosso patrão e não gostemos dos colegas e tudo, mas esse trabalho que nós temos foi porque Deus nos deu esse trabalho. E se Deus nos deu esse trabalho, é porque isso é suficiente para cobrir as minhas necessidades. Sim? Necessidades. Percebem como que a questão muda? Nós pensamos que nós vamos viver melhor se eu pudesse ganhar o dobro ou o triplo daquilo que eu recebo. Mas aquilo que hoje eu recebo é aquilo que Deus me dá para viver. E eu preciso fazer contas. Eu preciso fazer contas. Sim? Voltando a Mateus, capítulo 6. Desculpa que Marcos estou a fazer trabalhar muito, sim? Mas está com um escritório tão bonito que não fazer trabalhar é quase um pecado. Sim? Mateus 6. Verso 31, os irmãos sabem aquilo que vem antes, não é? Jesus falando sobre a ansiedade, mas indo para o verso 31, quando diz, vou ler aqui, não andeis, pois, inquietos, dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Seguir, por favor. Porque todas estas coisas, os gentios procuram. O que Jesus está a falar com isso? Aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não querem saber de Deus, se preocupam com a mesma coisa. Essa é a sua preocupação. Então, se vocês vocês acreditam em um Deus que cuida de vocês, não se preocupem com isso. Por quê? De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Será que Deus não sabe o que eu preciso? Será que Deus não sabe que eu tenho que comer? O que eu tenho que vestir? Ou tenho que preciso de uma casa? Será que Deus não sabe disso? É aquilo que Jesus está a falar. Até ali, se nós nos preocupamos com isso, nós não passamos de ser pessoas descrentes. Mas onde está a diferença? Outro, por favor. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão. Acreditas nisso? Acreditas nisso? Realmente? Dedicas tempo ao Senhor de tal maneira que talvez vais trabalhar uma hora menos que tu poderias trabalhar. Ou vais descansar uma hora menos que tu poderias descansar, mas é uma necessidade para ti ter um relacionamento com o Senhor, conhecer mais o teu Deus, e tu confias que o Senhor vai dar-te aquilo que tu precisas. Marca a diferença. Ou eres crente, ou não eres crente nessa situação. E as finanças demonstram isso, irmãos. Não que tu sejas rico ou pobre, mas a maneira que tu usas aquilo que o Senhor te dá. Precisamos de um plano. Temos que fazer um plano. E deixe-me dar só, irmãos, aqui eu não sou financista, eu não sou economista, a pessoa que tem a sua expertise na área financeira é a minha esposa, eu sou pastor. Mas só uma ideia de como nós poderíamos ter um plano. Por exemplo, se nós falamos nos dois conceitos que nós falamos a semana passada, obrigações e oportunidades. Quais que são as obrigações? Lembram? Nós precisamos providenciar para o alimento da nossa família. Essa é uma prioridade. Eu não posso descuidar. Se eu tenho uma família, a minha família é prioridade. É a prioridade máxima. Porque aquele que descuida a sua família, diz Paulo, é pior que um descrente. É pior que um ímpio. A minha família é a minha responsabilidade. Eu preciso cobrir as suas necessidades. A PlayStation, sim, a Wi-Fi 10G, seja o que for, pode esperar. Mas prioridade é comida, sim, vestimenta, saúde. São obrigações que eu tenho. Então, e a segunda coisa,
A minha obrigação é ser grato ao Senhor. Eu preciso agradecer ao Senhor por aquilo que o Senhor me deu. E nós falamos, ninguém é obrigado a dar o dízimo. Ninguém vai estar por trás do irmão falando, olha, esse mês tu estás a dever. Já faz 12 meses e tem que pagar alguma vez. Pensa como tu podes fazer isso. Mas não te parece uma maneira de gratidão ao Senhor, o mínimo possível, afastar o teu dízimo, 10%. Colocar como meta, minimamente. Não como teto, como chão, não é? 10% para o Senhor. Depois, eu vou usar para o sustento da minha família 50% daquilo que eu recebo. De novo, eu preciso saber quanto que eu ganho. Por isso estou a falar de porcentagem, não em quantidade de dinheiro. Porque a porcentagem podem variar. Mas eu dedico 50% a providenciar aquilo que a minha família precisa. Depois eu tenho oportunidades. Descanso, por exemplo. Sim? Se tu trabalhas, irmãos, e tu estás a morrer trabalhando, tu precisas descansar. E muitas vezes descansar significa que tu possas viajar a algum lugar. Que tu possas levar a esposa a jantar. Sim? Que se possas levar a teu filho a comprar uma coisa extra. Mas tu tens que planificar para isso. Sim? Podes dedicar 10% ou 20% dos ingressos para isso. Sim? E depois tu precisas poupar também. Poupar não é falta de fé. Poupar é planificar o futuro. Tu tens uma poupança, nós queremos voltar para nossos países, fazer uma visita, eu posso poupar para não entrar em uma dívida. Eu posso retirar dos meus ingressos uma porcentagem, 10% ou 20% para isso. Mas eu te faço um desafio, que nunca a tua poupança e aquilo que dedica para o descanso seja mais aquilo que tu dás para o Senhor. Mas isso fica contigo. Mas nós precisamos de um plano. Percebem? Sim, nós temos um dinheiro que entra, eu organizo o dinheiro e há muitas maneiras de fazer isso, sim? E nós já experimentamos muitas disso, envelopes, distribuir na conta mesmo do banco, não é? Ter um caderno, isso implica disciplina. Você não imagina, irmãos, quão difícil é que eu sou encarregado de comprar o pão na minha casa, não é? Eu vou a comprar o pão e a minha esposa me fala, olha, não podes gastar mais isso. E do lado do pão estão os doces. E vocês sabem que para um gordo, doces é terrível. Mas nós temos só um tanto que eu posso usar. Ou saímos da igreja um sábado à noite, não é? Quando já tudo fecha, porque o pastor prega muito comprido, então não chegamos a tempo ao supermercado. E está ali Burger King. Podíamos, não é? Mas não temos para comprar. Então, o que vamos fazer? Comer um sanduíche, não passamos fome. Mas nós precisamos ser radicais e comprometidos com a administração do nosso dinheiro, de novo. Por quê? Porque onde está o teu coração, ali estará o teu tesouro. O que passa se tu tens muitas dívidas? Consigues estar tranquilo na casa do Senhor? Consigues dedicar tempo ao Senhor? Não, porque tu estás preocupado. Há coisas a pagar. E tu precisas gerar mais recursos para pagar essas dívidas. De novo, pensa, são dívidas necessárias? Se aconteceu alguma coisa que tu não conseguisse fugir disso e tuvesse que gastar um dinheiro extra, ok, isso foi uma necessidade. Ou tu entrasses em dívidas porque querias luxos que não fazem grande diferença na tua vida. Sim. Ou tu tivesse um investimento que é diferente de dívida. Tu compraste uma casa. Essas são uma maneira de investir o dinheiro. Sim. Tivesse que comprar um carro e talvez precisas um esforço extra. Mas, de novo, precisamos um plano. Precisamos um plano por aquilo que nós acabamos de ler. Nós precisamos exercer a nossa confiança no Senhor. E confiança no Senhor não é somente a teoria, irmãos, é dedicar tempo ao Senhor. Eu preciso ter o meu tempo devocional.
Se a única coisa que tu fazes é trabalhar todo dia, chegar a casa, morrer e ao dia seguinte ressuscitar para ir ao trabalho novamente, tu não estás a viver. Tu precisas descanso, sim, mas precisas de um tempo com o Senhor também. Mas isso não acontece se não se planifica. Tu tens que planificar. Tu tens que colocar alarme no relógio, no telemóvel, na tablet, no computador, seja o que for, aqueles alarmes que são como uma mão que bate na cara, não é? Pode ser aquilo que seja. Mas você precisa, porque confiança em Deus tem que ser na prática, irmãos. Tu precisas um tempo com o Senhor. Mais de isso, irmãos, nós vivemos um tempo onde os crentes se conformam com muito pouco. Sim. Quanto tempo estás a dedicar a estudar mais aprofundadamente a palavra do Senhor? Nós tivemos a experiência de fazer o laboratório de estudo bíblico e pregação às sextas-feiras. Sim? E era muito bom, nós iniciamos um bom grupo. Sim? Acabamos com pouca gente. Sim? Mas é um tempo que eu preciso de novo planificar. Sim, havia pessoas que tinham fome, não é? E já quando batia a fome tinha que acabar a aula porque não conseguia se concentrar mais. Mas é bom quando eu dedico tempo a aprofundar-me, a conhecer mais de Deus. De novo, só falar que Deus é o meu Senhor, é o meu maior tesouro. Eu preciso. Eu sou sacerdote do Senhor. Um sacerdote que serve ao Senhor. E um sacerdote precisa treinar-se também. Confiança significa ter prioridades. Onde está o teu coração? Qual é a coisa mais importante que tu tens na tua vida? Anota, planifica. Será que Deus é realmente o mais importante para mim? Como que se vê isso na prática? Como que se vê isso na prática? Confiança significa também aprender a descansar no Senhor. Irmãos latinos, irmãos imigrantes, descanso não é somente dormir, aunque é necessário. Mas eu preciso aprender a descansar no Senhor. Participar de um culto deveria ser um descanso, não dormir durante a pregação. Sim? Mas eu estou com meus irmãos, é um tempo que eu estou a investir no meu descanso. Sim? Por isso que em hebraico, descanso é, quem sabe? Shabbat. O Shabbat, o sábado, que era a lei para os judeus. Por que Deus falava que ali não tinha que trabalhar ninguém? Porque era o descanso. O que eles faziam nesse descanso? Dormiam todo dia. Não, eles tinham que ir a ter um tempo com Deus. Culto ao Senhor, o dia, passar na presença do Senhor. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Olha o que diz Romanos capítulo 8, verso 32. Quem pode ler, por favor? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não dará também com ele todas as coisas? Acreditemos nisso, irmãos? É realidade para nós? Se já Deus entregou seu filho, seu único filho, para morrer por mim na cruz, será que para Deus é um problema providenciar para o meu sustento? Será que para Deus é um problema dar-me roupa que vestir? Será que para Deus é um problema dar-me aquilo que eu preciso? Irmãos, vocês não imaginam, eu poderia passar a noite toda compartilhando com vocês maneiras e maneiras que o Senhor cuidou de nós e ainda o faz, porque é uma realidade. Deus não mente. Deus jamais vai descuidar os seus filhos. Se já nos deu o seu filho, como que ele vai descuidar, deixar que seu filho passe fome? A não ser que essa fome seja fruto de uma perseguição e que essa morte ou essa fome vai dar glorificar ao Senhor. Mas o Senhor promete cuidar dos seus filhos. Promete cuidar dos seus filhos. Voltando ali ao nosso texto, Mateus 6. Só para encerrar, irmãos. Versículo 31, nós acabamos de ler. Portanto, não vos inquieteis
Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. O que significa isso? Eu não tenho que preparar-me para o futuro? Sim, eu preciso preparar-me para o futuro. Mas isso não pode ser uma preocupação a tal ponto que eu fique doente. Sim? Suficiente com o problema a cada dia. Não consegui resolver hoje. Vou dormir, descansar. Porque no final, a minha confiança está nas mãos do Senhor, isso mesmo. E o Senhor vai providenciar. Se não o soluciona, pronto, penso amanhã de novo. Mas eu preciso aprender a descansar no Senhor. Eu preciso aprender a descansar no Senhor. E isso inicia a maneira que eu começo a olhar para as coisas. Sim? Eu preciso entender. Tudo que tenho é do Senhor. Tudo que eu tenho é do Senhor. O Senhor me deu. Eu preciso ser um bom administrador de tudo que o Senhor me dá. Dinheiro, família, tempo. Eu preciso ser bom administrador. Não há bom administrador sem papel e caneta, irmãos. Anotar o que eu preciso, quanto que eu gasto, quanto que eu ganho, qual que é o calendário. Para nós latinos é terrível isso. É uma coisa que nós precisamos aprender nos nossos irmãos europeus. Sim. Nós temos na nossa família uma europeia, não é? E ela é capaz de pensar nas férias já desde julho, nas férias de Natal, estou a falar. E para nós isso faz confusão. Mas estamos em julho ainda, não é? Mas aqui tu aprendes que o líder já... Não só fazer publicidade, mas o líder não me paga nada. Mas o líder já em outubro coloca coisas de Natal, porque precisas preparar-te para lá. Todos os europeus já têm um presente de Natal. Os latinos vamos começar a preocupar-nos disso dia 23, não é? E começar a correr por trás disso. Precisamos aprender a planificar. Planificar honra ao Senhor. Sim? Planificar honra ao Senhor. Se tu estás a ter problemas com a idolatria, que nós falamos hoje, eu te rogo, arrepende-te disso. Pede perdão ao Senhor. E pede que o Senhor te auxilie. Aprenda o que significa generosidade. O Senhor é generoso conosco. Não somente nos dá pão e vestimenta. Deus nos dá mais que isso. Aprendamos a usar nossos recursos para manter a nossa família com dignidade, para manter e ajudar a que o reino de Deus seja expandido pela terra e para ajudar aqueles que não têm nada. Faço um desafio de novo aos irmãos. Já falamos disso, mas eu quero fazer. Pergunte se a sua família tem para comer no dia de Natal ou no dia do ano, da viragem do ano. Veja se há algum irmão, alguma família da nossa igreja ou de qualquer outra igreja que não tenha, e convide essas pessoas a comer com vocês. Façam planos para compartilhar aquilo que tem. Onde come um, podem comer dois, um bocadinho menos. Mas nós precisamos aprender a ser generosos com aquilo que o Senhor nos dá. Precisamos aprender a buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e confiar que todas as outras coisas, e todas as outras coisas, sabem como é todas em grego, irmão? Todas. É todas. Todas as coisas vos serão acrescentadas, porque o nosso Deus é um Deus rico, que cuida dos seus filhos. Que o Senhor nos ajude. Fique em pé, vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo. Obrigado por essas série de estudos que conseguimos fazer na Tua palavra, Senhor. Não é fácil, Deus. Não é fácil e nós reconhecemos. E, Senhor, pedimos perdão.
muitas vezes, temos caído na cilada do dinheiro, das riquezas, temos colocado família, trabalho, recursos antes que o Senhor. E nós pedimos perdão. Também pedimos perdão, Senhor, porque nós não temos a disciplina de planear, de pegar caneta, pegar papel e ver, Senhor, quanto que é com aquilo que o Senhor me abençoou e como que eu posso ser um bom administrador daquilo que o Senhor me deu. Senhor, levanta bons administradores aqui no nosso meio. Permite que nós possamos também ser ajuda para outros, Senhor. E que possamos estar atentos àqueles que precisam, que não descuidemos, que ninguém, Senhor, ninguém passe fome no nosso meio. Que ninguém passe fome perto de nós. Porque o Senhor é fiel. Ajuda-nos a administrar muito ou pouco que pela graça do Senhor o Senhor nos dá. E permite-nos glorificar ao Senhor com aquilo que nós compramos, com aquilo que nós temos, e que nós possamos realmente ser aquela luz que alumia, Senhor, a outros, mostrando que nós somos do Senhor, que o nosso Deus é aquele que nos guia. Senhor, ajuda-nos a ter bons olhos. Ajuda-nos a olhar conforme a Tua palavra nos ensina. Dá-nos, Senhor, sabedoria, dá-nos entendimento e ajuda-nos, porque queremos honrar-te com aquilo que fazemos, com aquilo que temos, e queremos glorificar o Teu nome, Senhor. Oramos a Ti e te damos graças. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E amém.